Bom, chegamos num dos pilares de fazer uma boa produção audiovisual e uma iluminação bem feita. Então, a iluminação, um projeto tem que ser bem iluminado, um conteúdo tem que ser bem iluminado, senão não acontece, o vídeo não acontece. O áudio, na realidade, e uma boa luz são primordiais. Tudo é primordial, o que a gente falou é básico, mas esses dois são pilares. Então, a boa luz ajuda muito a gente. E vamos entender, assim, que equipamentos podem ser úteis, né? Conhecer um pouco mais do mercado, né? Lógico que você pode começar usando um LEDzinho, aqueles que vendem, que é barato, você coloca em cima da câmera, ou mesmo uma iluminação mais caseira, você pode adaptar também, mas depois você vai sentir necessidade de ter um LED melhor. A gente está usando aqui halógenas e um LED, um LEDzinho razoável, bem legal. Então você vai incrementando a sua produção com os equipamentos de luz que existem, né? Vamos conhecer os tipos para a gente entender e como é que eles funcionam, né? As vantagens, desvantagens de cada um, para a gente avançar. Temos aqui um exemplo de uma iluminação básica feita com 3 pontos, né? Então, antes de você pensar no que tipo de luz, onde que essa luz vai estar, que ângulo que ela vai estar. Essa informação eu peguei num site muito legal, chamado Fazendo Vídeo, que já existe há um tempão, né? Deixa eu ver aqui, fazendovideo.com.br, que é bem interessante. Eles têm um conteúdo bem legal lá. Muitas vezes eu acabo deparando com algumas coisas deles que são bem legal. Então, a iluminação de 3 pontos, como o nome já diz, é um sistema formado por 3 pontos de luz posicionados sobre o assunto a ser gravado. A luz principal, a luz de preenchimento e o contraluz. Então, a luz principal é aquela que vai dar aquela vai clarear a cena, vamos dizer assim. A luz de preenchimento que vai dar volume, assim, no sentido de preencher a parte mais escura. E o contraluz é o que dá o recorte, muitas vezes, né? É o que dá o efeito, que é bem legal. Então, como vocês podem ver aí no slide, né? Ó, você tem o posicionamento da câmera, né? Aí você tem a luz principal, aí a 60 graus você tem aproximadamente, né? Você tem uma luz de enchimento e o contrário, a luz contrária que dá o volume, né? Sem ela chapa, né? E não é porque você tem que usar a luz, você tem que encher ela, deixar ela muito dura, muito cheia, né? Então, luz, às vezes você coloca um pouquinho só, uma quantidade exata ali. O ideal é que tenha um iluminador que tenha um dimmer ou um controle, um tipo de controle, né, de abertura e de foco, né? Quanto mais controle sobre a luz a gente tem, melhor mais possibilidades eu tenho de fazer uma boa iluminação com luz artificial. É lógico que a luz do dia ela é maravilhosa, às vezes eu não tenho condição, por exemplo, você quer fazer, de repente, o ruim é que a temperatura de cor fica mudando durante o dia, mas fazer um vídeo numa área ao ar livre também, se seu assunto tem a ver com isso, uma luz, um dia que tem um dia ensolarado, um dia no meio parcialmente nublado, pode ser interessante. A vantagem de você gravar em estúdio com luz artificial é que a luz o tempo inteiro é a mesma, né? Quando você grava lá fora, pode chover, pode mudar, a nuvem passou, então ela fica mudando às vezes com frequência, isso é complicado. Porém, tem assuntos que a gente tem que gravar durante o dia que a gente tem que prever isso também. O volume de luz que tem durante o dia é fantástico, tem luz pra caramba, né? Então, isso é ótimo. Porém, ela pode alternar muito. No estúdio não, a gente tem um controle maior sobre isso. Existem vários esquemas de luz, né? Esse é um dos mais conhecidos, né? Então, olha lá, esse outro slide dá para você ver onde você tem a câmera, né? E a luz um pouco mais alta, um ângulo um pouco mais alto é interessante, né? Então, onde você vai ter um ângulo de 45 graus acima daqui, né? Então, é mais interessante. Olha lá, a luz principal, ela ser mais alta, né? Então, um pouco mais alta do que o ângulo ali. É interessante para você dar, igual está aqui, então com mais alto também, é uma regrinha bem legal, do que baixo assim, né? Sabe, todo mundo já viu aquelas fotos lá, aqueles vídeos vou pegar meu celular aqui, ó, uma luz assim, né, ó, fica esquisito, né, uma luz dura, né? Então, uma luz mais alta aqui é mais interessante muitas vezes do que uma luz aqui, ó. Dá para ver aí na cena aí? Dá. Então, é um dos motivos da luz não ser tão baixa assim também, né? Não é só isso, obviamente, mas cuidado com essa luz muito de baixo. Não sei que você queira dar essa dramaticidade, né? Se o objetivo é esse, tudo bem.
E o contraluz, né? Então, você está vendo aí também, ó, a câmera, né? A luz principal e o contraluz, a luz contrária, né? Então, o nosso estúdio é pequeno aqui, mas quando você tem um estúdio maior, você pode ter e quando você tem um Fresnel, que é o tipo que a gente vai ver agora, você tem um controle maior de luz, aí você pinta e borda, porque você pode dar um contorno exato mesmo, né? Então, mas já é uma coisa mais avançada, né? Para quem está começando, você ter 2 pontinhos de LED ali, 2 luzes ali base, já dá para fazer. 3 pontos já é uma luz sofisticada já, onde você tem 2, né? Uma principal e uma base e uma contrária. Então, só 2 bases já dá para começar a brincar já. Então, vocês estão vendo aí o contraluz, a luz principal e o assunto, né? Ó. E aqui é a mesma coisa aqui, ó, a luz principal, a luz de preenchimento e o contraluz. Então, como o nome já diz, luz de preenchimento, né? Ó, é a luz lateral, a luz secundária é a luz que localiza ao lado do assunto que está sendo gravado. Tem a finalidade básica de suavizar as sombras causadas nas cenas pela luz principal e de preencher vazios que causam essa sombra, daí o nome de preenchimento. Então a luz de preenchimento é aquela luz que vai encher a cena, né? Vai preencher para não ficar, ficar uma sombrinha aqui, né? Eu vou pedir para o Kildão desligar essa, que tem uma luz de preenchimento aqui bem na minha cara do Gol aqui. Então se a luz de preenchimento, olha lá. Então olha como é que ficou. Antes de ligar, aqui, esse é um LED que ele tem três cores diferentes. Então quando ligar vai mudar a cor. Vamos lá. Mudou um pouco a cor, né? Olha lá, é uma luz mais fria. É até bom para vocês lembrar da aula de balanço branco, né? Uma luz mais fria, mas preencheu. Volta. Agora vai voltar com uma luz mais quente. Aí mudou a cor. E aí ele vai voltar para uma luz original que a gente estava. Olha lá. Então preenche, né? É uma luz de preenchimento que dá aquela sustância, vamos dizer assim, à luz.